Oi pessoal, eu sou a Laura Ozueta e hoje eu tô aqui para me apresentar e contar para vocês do meu mais novo projeto. Sou fotógrafa de famílias, me especializei nos recém-nascidos, nas gestantes também, e eu faço isso desde 2011, sou publicitária de formação, mas fotografo desde os 16 anos mais ou menos, quando eu fiz meu primeiro curso. Nem era fotografia digital, ainda era fotografia analógica. E hoje eu tô aqui para contar para vocês que eu tô muito empolgada com o lançamento do Academy, que é um espaço nosso só para a gente falar de fotografia newborn e de família. Nesse espaço eu vou ter muitos conteúdos, muitas conversas, muitas lives, vou trazer pessoas interessantes, vou entrevistar pessoas da área também, vou passar minha experiência para vocês, vou contar para vocês de um outro projeto que a gente está fazendo em paralelo, que é um curso online também. Então assim, esse vai ser o espaço nosso de conversa. Vamos abrir um canal para a gente conversar aqui no YouTube e também no Instagram, que eu acho que hoje são as duas redes mais usadas, onde a gente pode conversar melhor, interagir melhor e principalmente compartilhar conhecimento e experiência, né? Porque eu sou muito grata a todos os professores e mentores que eu tive nesses 10 anos de profissão. Por conta disso, esse ano que faz 10 anos, eu resolvi celebrar fazendo esse projeto. Eu acho que se você não passa seu conhecimento, você não cresce, porque eu cada vez que ensino ou passo isso para vocês, eu também estou aprendendo, é uma troca. Né? Então eu me desafio como profissional, como pessoa, como mentora, como empreendedora, cada vez que eu conto e compartilho minha experiência com vocês. Então eu acho que esse é o objetivo aqui do nosso canal. Bem-vindos, e agora eu vou falar um pouquinho mais sobre mim para quem não me conhece ainda. Transformação. Essa palavra hoje está sendo muito ouvida, né? Muito falada. Todo mundo fala em transformação. O que a gente quer transformar? Você quer transformar a sua vida? Você quer transformar a sua carreira? Você quer transformar a sua profissão? O que você quer da sua vida, né? Isso é uma pergunta que eu faço não hoje. Eu me faço há anos. E eu trabalhava em agência de publicidade por muitos anos. Eu trabalhava numa grande agência, uma multinacional. E nos últimos anos, embora eu adorasse meu trabalho, eu adorasse as pessoas com as quais eu convivia, as equipes que eu tinha dentro da agência, adorava meus clientes, eu realmente sou muito grata a tudo que eu vivi lá, mas chegou um momento que aquilo não preenchia mais o meu desejo, a minha busca por algo diferente, a minha evolução, vamos dizer assim, como pessoa e como profissional também da publicidade. E aí eu comecei a procurar o que eu poderia fazer no lugar disso. Então, teria que ser algo que eu gostasse, que eu tivesse habilidade, que eu pudesse fazer por muito tempo, porque essa transformação da qual eu tô falando aconteceu na minha carreira quando eu já estava para lá dos 40, entendeu? Já tava com quase 50. Então, assim, não é fácil você mudar nessa altura da vida. Eu não era mais uma menina jovem, eu tinha casa, filhos, uma série de compromissos. Então, não podia ser na louca, assim, também a minha mudança. Tinha que ser algo bem planejado. Por que eu tô contando isso? Porque eu sei que quando a gente compartilha essas histórias, a gente acaba inspirando outras pessoas a darem esse salto, a darem essa mudança na vida delas. Muita gente quer e tem medo. Eu tinha medo também, né? Eu tinha muito medo, porque obviamente eu tinha meus filhos, minha casa, tudo, e você não sabe, né? O medo do desconhecido. Mas eu senti que eu precisava fazer essa busca, que eu precisava ir atrás de algo que me fizesse feliz no meu dia a dia.
E essas coisas eu elaborei uma lista, né? Eu sou uma pessoa bem planejada, assim, e bem focada, que eu acho que são coisas importantes para você empreender, né? Você tem que saber onde você quer chegar e o que te faz feliz. Então, eu comecei a pensar o que eu gostava de fazer. E a fotografia era algo que estava assim totalmente adormecido na minha vida, porque eu adorava fotografar. Eu com 16 anos fiz um intercâmbio nos Estados Unidos e todo meu dinheirinho eu juntei, levei para lá para comprar uma câmera. Fiz um curso aqui em São Paulo, naquela época era uma câmera da Nikon, bacana, era uma boa câmera, não era nada de top, nada, mas era uma câmera que quem é dos anos 80, vamos dizer assim, passou a adolescência nessa fase, vai lembrar, é uma Nikormat. Então eu comprei minha câmera sonhada e eu vivia fotografando, assim, se você olhar minhas fotos da minha família, né, nessa época de adolescente, eu nunca apareço nas fotos porque eu sempre sou a pessoa que estava lá fotografando a família. Então eu adorava fotografar, fotografei muito meus filhos quando eram pequenos, enfim, a gente fotografava com filme, eram 36 fotos e olhe lá, né? Então é um tipo de fotografia que hoje em dia você não tem mais esse controle, esse cuidado em cada imagem que você vai produzir, vamos dizer assim. Mas eu percebi 10 anos atrás que existia um nicho, que existia uma coisa que era a fotografia de família acontecendo muito forte lá fora, né, nos Estados Unidos, na Austrália, lugares que têm essa tradição de fotografar todo ano com a família, lá na árvore de Natal, mandar o cartãozinho. Isso existia lá muito forte. E aqui era muito tímido. E a outra coisa que eu percebi que acontecia naquela época foi o surgimento da fotografia newborn. Lá também, aqui nem se falava. Aqui, gente, fotografar um recém-nascido era algo que não passava na cabeça de ninguém. E quando eu decidi fazer isso, as pessoas olhavam para mim e me chamavam de louca. Como assim que você vai fotografar um bebezinho recém-nascido, sem roupa? As pessoas já pensavam assim, nossa, ela vai pegar um bebê e deixar pelado lá, morrendo de frio. Era essa visão que as pessoas tinham. Mas eu vi que lá fora isso era uma coisa forte, que estava pegando a tendência, e eu pesquisei tudo que eu podia sobre esse assunto e pensei, puxa, isso é uma coisa que eu posso fazer porque eu gosto de fotos, eu gosto de crianças e eu adoro bebês. Então você tem que juntar certos elementos para você fazer uma coisa que te dê prazer, né? Você precisa viver disso, você precisa gostar do que você faz, ter amor pelo que você faz, senão isso não vai ser bem feito, né? E principalmente ter como fazer isso. Então lá fui eu aprender tudo que eu podia sobre fotografias de bebês. E é essa experiência ao longo desses 10 anos que eu vou trazer para vocês aqui nesse canal. Então fiquem ligados, porque vai ter muito conteúdo, gente. Vai ter muita coisa legal. Nesses 10 anos eu aprendi muito. Quando eu comecei, não tinha muitas opções, não existiam cursos online, as redes sociais, existia o Facebook, mas também não era usado dessa forma, como forma de compartilhar vivências, experiências. Era mais uma rede para você encontrar os amigos e sim postar fotos, né? Porque era isso que era feito. Não existiam comunidades, então a busca pelo conhecimento daquela época era diferente, não era fácil, não era acessível como é hoje, né? Então eu me inscrevi no primeiro curso que aconteceu aqui em São Paulo de fotografia newborn. Quem fez esse curso foi a Danielle Hamilton, uma brasileira que mora na Austrália. Ela trouxe essa técnica para o Brasil em 2011. Eu me inscrevi, o curso ia levar 6 meses ainda para acontecer, porque ela viria da Austrália, e nesses 6 meses eu fui programando toda a minha saída da agência e mergulho nessa nova profissão. Quando eu
falo que nada foi fácil, é que você tem que se dedicar ao que você quer, você tem que aprender, você tem que ir atrás. Nada cai no seu colo, assim, você tem que correr atrás mesmo. Então, eu corri atrás dessa informação e de aprendizado e de conhecimento. Eu fiz esse meu primeiro curso aqui, que foi muito legal. No ano seguinte, ela voltou para o Brasil para dar mais cursos, a Daniele. Ela selecionou entre todos os alunos que ela teve, porque ela deu vários cursos, ela dava esses cursos numa escola, ela selecionou 3 alunos para serem assistentes dela. Como que ela selecionou isso? Através de uma mensagem que a gente mandava para ela. É claro que eu mandei uma mensagem dizendo: eu quero muito ser sua assistente, por causa disso, eu já não lembro mais. E ela acabou me escolhendo. Então foi muito legal, porque eu ser assistente dela durante esses cursos me deu uma vivência e me deu possibilidades de saltos no meu trabalho com os bebês, né, com os recém-nascidos. Ao mesmo tempo, eu já estava fotografando algumas famílias, alguns bebês, praticando muito, já tinha saído da agência e meu negócio tinha que funcionar, ele tinha que rodar. Então foi muito bom eu ter essa experiência com ela, aprendi muito, mas eu sentia que eu ainda precisava aprender mais. Aí fui para os Estados Unidos fazer um curso VIP lá com uma fotógrafa de lá, e esse curso me deu realmente um salto na minha carreira, um salto de qualidade, um salto de visão. Eu fui para lá porque eu também queria ver como era o estúdio dela lá, porque eu queria trazer essa ideia de um estúdio de recém-nascidos para o Brasil. Por quê? Eu não comecei já com um estúdio. Esse lugar bonito que vocês vão ver agora, que eu vou mostrar já para vocês, eu não comecei assim. Eu não tinha estúdio. O que eu tinha? As coisas que eu fui comprando que eram importantes, os acessórios, tá, os equipamentos, e eu ia na casa dos clientes no início. E aí você se depara com N situações bastante difíceis, que a gente vai falar disso numa conversa específica sobre fotografia newborn na casa do cliente. Dá para fazer? Dá, mas para mim era difícil, porque eu moro em São Paulo, eu tinha, sei lá, na época já muitos pedidos de ensaios, e cada dia eu tinha que ir para um lugar diferente. Então imagina, cada dia você em São Paulo gastar 1 hora para ir, 1 hora para voltar, mais um ensaio. Então assim, era uma coisa que não estava sendo viável para mim, né? Para minha saúde física e mental, eu precisava de um espaço. Tanto que meu primeiro espaço foi dentro do meu apartamento mesmo. Então, como vocês vão ver daqui a pouco, eu não comecei assim, já com estúdio e tal. Tudo que eu conquistei foi assim, aos pouquinhos, eu fui conquistando, eu fui fazendo e comprando. Eu fazia um trabalho, comprava o que eu precisava, fazia outro trabalho e investindo no meu negócio. Isso foi muito legal, foi muito importante, mas o que eu quero dizer para vocês, em resumo, se eu não tivesse investido em cursos, com certeza eu não teria dado o salto de qualidade e evolução no meu trabalho que eu tive em pouco tempo. Hoje a realidade é tão diferente que você consegue ter um curso online, por exemplo, que anos atrás era impensável, e com isso também consegui dar saltos de qualidade, né? Hoje você tem workshops e cursos acontecendo em vários lugares do Brasil, de cada cidade, né? Imagina que eu tive que viajar e ir para fora para fazer o curso. Então, o que eu quero dizer em resumo invistam em vocês, invistam em conhecimento e, principalmente, acreditem em vocês. Porque se você não acreditar, ninguém mais vai acreditar, né? Aquelas pessoas que achavam que eu era louca fazendo isso, elas não tiveram a visão que na época eu tinha, né? Elas não sabiam o que estava acontecendo, elas não tinham não era uma maldade, não é isso. Elas simplesmente não tinham esse olhar, né? Então acreditem em vocês, acreditem no seu negócio e corre atrás. Eu comecei com o estúdio em casa, depois eu fui para um outro espaço, quando eu percebi que eu tinha pessoas vindo
pelo Google, já não era mais indicação, eram pessoas que eu não conhecia e que vinham todo dia na minha casa, então começou a ser um pouco invasivo, casa funcionando com filhos e tal, e eu trabalhando dentro de casa estava difícil, e aí eu tive que ter coragem, né, de assumir e de ir para um espaço aqui próximo desse que eu tô, aqui na Vila Madalena, em São Paulo, mas foi um espaço que me deu um aprendizado muito grande, onde eu trouxe tudo que eu aprendi vendo esses estúdios lá fora, combinados ao que eu tinha, ao que eu podia fazer dentro desse espaço, dessa casa, né? Na época a gente trabalhava com luz natural, a gente não tinha equipamentos, flashes que fossem adequados, que você pudesse regular a potência do flash para você poder fazer um ensaio bonito, uma luz bonita num bebezinho. Então eu apostei na luz natural, fui para um espaço onde tinha uma janela boa e lá fiquei 2 anos e meio. E depois de lá é que eu vim para esse espaço onde eu tô hoje, eu tô aqui há 6 anos. E aqui sim, já é um espaço que eu planejei, projetei e executei só para atender bebês, famílias, gestantes, recém-nascidos, para poder dar cursos. Eu dei muito curso presencial aqui. Então é um espaço que as pessoas se sentem bem, que é gostoso, que eu fiz do meu jeito, com a minha cara, mas isso aqui eu fiz depois de 5, 6 anos que eu já estava trabalhando nesse segmento, nesse mercado, ou seja, que eu já estava estabelecida, né? Que eu já tinha um nome, vamos dizer assim, uma clientela. Então foi quando eu dei esse salto um pouco mais definitivo, mas que me ajudou muito a conquistar o que eu queria, ou seja, um espaço onde pudesse receber os clientes de um jeito legal, com uma luz boa. Eu tenho luz aqui a qualquer hora, assim, mesmo o tempo estando fechado, não importa, eu tenho uma luz boa que dá para eu trabalhar. Às vezes a cliente vê que está chovendo e fala: será que vai ficar bom? Fica ótimo, adoro dias de chuva, dias nublados, são excelentes. Nós vamos falar disso depois. Então, hoje eu tô aqui há 6 anos, mas isso não aconteceu da hora, assim, do dia para a noite, né? Isso aconteceu depois de trabalhar muito, de ir atrás mesmo do que eu sonhava. Quando eu comecei, eu não tinha nada, como eu falei para vocês, nem câmera, na verdade, quando eu fiz meu primeiro curso. Então, eu priorizei aquilo que era essencial para o início, ou seja, eu priorizei comprar uma câmera, né, comprar uma boa lente, e depois, com o tempo, com a prática, eu fui vendo o que era importante, o que era necessário e o que era indispensável ter, né? Eu não comecei com tudo isso. Quando a gente olha, parece um monte de coisas e realmente é muita coisa. É muita coisa que você precisa para trabalhar com bebês, com recém-nascidos, de uma forma segura, com conforto para o bebê, para a família. Mas não é um bicho de 7 cabeças e dá para a gente começar com um pouquinho. E eu vou dar muitas dicas sobre isso para vocês nos próximos vídeos. Hoje eu quero contar para vocês essa minha história para vocês saberem que dá para fazer, que dá para começar com pouco, desde que vocês invistam em vocês. Quando a gente fala em fotografia newborn, para mim o mais importante é o conforto e a segurança do bebê. Tanto que eu sou uma das fundadoras da ABFRN, Associação Brasileira de Fotógrafos de Recém-Nascidos. Quando a gente começou em 2011, nada disso existia. Em 2012 eu conheci as outras fotógrafas, as outras meninas que são hoje amigas, mas são também fundadoras junto comigo. E nós tivemos a ideia de, já que era um mercado que estava se abrindo, que estava começando, vamos fazer o negócio direito, sabe? Vamos unir o nosso mercado, unir a nossa classe, fazer uma associação para a gente ter algumas, eu não vou nem dizer regras, que eu acho que é uma palavra muito forte, mas para a gente ter normas mínimas no que tange a segurança do bebezinho. Principalmente porque era um assunto
totalmente desconhecido. Nem os pais sabiam do que se tratava, nem os fotógrafos. Então, muitos fotógrafos, às vezes de outros segmentos, que queriam entrar na área, às vezes não sabiam nem por onde começar, procuravam a BFRN para obter conhecimento, para ter informações. Então a gente sempre quis disseminar o conhecimento. Tudo que a gente sabia era transmitido através da BFRN. E hoje eu tenho muito orgulho, mas muito mesmo, de ver que a BFRN sobreviveu esses anos até agora de pandemia, a crises, a tudo que aconteceu nesses 10 anos e que principalmente ela se firmou como uma das associações mais reconhecidas do nosso métier, da nossa área, não só no Brasil, mas em outros países também, porque a gente tem associados de outros países. Então eu convido vocês a conhecerem o site da associação, o Instagram da associação. Tem muita informação legal e de valor para quem está começando e para quem já fotografa também e quer evoluir. A BFRN ela é uma associação fundada sem fins lucrativos, isso é importante dizer. Todas as diretoras trabalham como voluntárias, né? E o que a gente arrecada pelos membros é tudo revertido para a associação. A associação tem gastos, ela tem custos, ela tem funcionário, ela tem contador, ela tem impostos, enfim. Ela funciona como uma empresa e ela precisa de uma receita, né? Mas no início, nós, as fundadoras, é que colocamos o nosso dinheiro, que já não era muito naquela época, porque a gente estava começando, também na fotografia, mas a gente acreditou nela, a gente acreditou na importância de ter uma associação e hoje ela é muito reconhecida, né? Então eu fico muito feliz por ver esse trabalho que a gente construiu. Eu fui presidente há 2 anos atrás, hoje eu sou membro do conselho e as meninas da diretoria estão fazendo um trabalho, aliás, muito lindo hoje, de expansão, de certificação. Então acho que vale a pena vocês darem uma olhada nisso da certificação também, que é uma coisa nova que está acontecendo agora lá na BFRN. Eu queria fazer esse parênteses que eu acho muito importante contar da BFRN, porque ela faz parte da história do mercado da fotografia newborn no Brasil. Ela faz parte da minha história, ela faz parte da história de muitos outros fotógrafos que estão aí há muito tempo também. E hoje eu queria passar esse recadinho. Acessem o site, vou deixar ele aqui para vocês entrarem e conhecerem o trabalho. Nesses 10 anos na fotografia de família, eu aprendi muito, eu evoluí como pessoa, evoluí como profissional. Eu nunca nem imaginei que eu ia dar aulas de fotografia newborn, né? Quando eu comecei, eu queria aprender. E pouco tempo depois, sei lá, 1 ano e meio depois, eu acho, as pessoas já estavam me pedindo para dar aulas e para aprender comigo, porque realmente no Brasil não tinha muita gente fazendo isso. Então, o que eu quero dizer para vocês hoje é que quando você começa, quando você mergulha de cabeça no que você acredita, as coisas vão se abrindo, os caminhos vão se abrindo. E de repente eu estava fazendo uma coisa que não era o que eu tinha planejado, né? Eu tinha planejado ser uma fotógrafa de família, ponto. E não ser uma educadora, uma mentora, uma professora. Então a gente também tem que estar aberto ao novo, né? Eu acho que é importante quando você vai empreender, estar aberto às coisas, às oportunidades. As oportunidades passam, né, como um trem. Se você não subir nele, ele não vai aparecer de novo, né? Como um rio, aquele ditado que fala que o rio nunca é o mesmo, né? Aquela água que vai, ela não volta, é outra água. Meu recado para vocês, minha dica, eu acho que a dica de ouro hoje é: acredite em você, acredite no seu sonho, vá atrás daquilo que te move, que te faz feliz, que faz você ter prazer de trabalhar com isso e principalmente agarre as oportunidades, não deixe elas passarem, porque às vezes elas não voltam, né? Então nós vamos falar mais sobre tudo que é ligado à fotografia newborn aqui nesse canal. A gente vai trazer muitos conteúdos, inclusive o próximo, que já está super planejado, é sobre planejamento
de ensaio newborn, como fazer um ensaio de uma maneira natural, que é um pouco o estilo que eu hoje gosto e peguei para mim, né? Esse estilo demorou para chegar, demora para você conquistar. Acho que isso é uma das coisas mais difíceis quando você tem uma trajetória profissional, é você encontrar seu estilo, mas depois que você encontra, você vai embora e vai ser feliz. Então eu vou contar isso no próximo episódio, tá? Aqui nesse mesmo lugar, na semana que vem. Uma outra coisa que eu fiz nesses 10 anos e que eu recomendo para todo mundo, para todos os fotógrafos de qualquer área, né? Mas aqui falando da nossa área, que é a fotografia newborn, de família, é participar de eventos, de congressos. Eu fiz questão de participar de todos os que eu podia, né? De todos os que eu conseguia ir desde o início, porque eu aprendi muito neles. Foi muito legal, não só para você conviver com outros fotógrafos, conhecer outros que têm os mesmos problemas que você, as mesmas inquietações, as mesmas angústias, as mesmas dificuldades, né? Então, desde 2012, todos os anos, eu vou em todos os congressos que a gente tem aqui em São Paulo, aquelas feiras grandes como o Edin Brasil, a Feira Fotografar e outros congressos, às vezes em outros lugares também. Tive a felicidade depois de ser convidada para palestrar em muitos deles e isso foi um grande aprendizado também, porque, de novo, esse meu lado educadora, de falar, de compartilhar minhas experiências, né, num palco, foram coisas muito marcantes, muito importantes para mim, que eu falo assim com muita alegria, muito orgulho também, né, e que me deram a chance de conhecer pessoas incríveis, que também agregaram muito na minha carreira. Então, gente, participem de congressos, de todos os que vocês conseguirem ir. Isso é um grande investimento, de novo, em você, né, e eu acho que principalmente, você nunca pode dizer e achar que você está pronto. Nunca. Você sempre tem que estar em movimento, indo atrás de mais conhecimento. Não, já aprendi tudo, não preciso mais ir no congresso porque eu já sei tudo sobre isso. Não. Quanto mais você aprende, mais você modifica a sua forma de ver o mundo, mais você entende o outro, mais você traz para a tua bagagem de vida, de profissão, né? Pode ser um congresso, uma palestra de fotografia de casamento, você não faz casamento, não importa, mas aquela conversa que você escutou lá vai ter algum sentido para você em muitos momentos da tua vida de fotógrafo de família. Você assistir uma palestra sobre problemas ou como lidar com edição, né, com Photoshop. Gente, tem milhões de assuntos. A fotografia é isso. É um aprendizado constante e milhões de assuntos ao mesmo tempo, embaralhando na cabeça da gente e formando a gente como fotógrafo, formando sua bagagem. Então, nunca diga que você está pronto. Isso é uma dica de ouro. Sempre acredite que você tem mais para aprender com o outro e trazer para o seu dia a dia, para a sua relação com o seu cliente, para 1000 coisas que acontecem no dia a dia de um estúdio como esse aqui. Aqui no estúdio a gente tem 2 áreas, né? A área que é o dia a dia com os clientes, que são desde gestantes, eu faço muita gestante, bebês recém-nascidos, né? E bebês maiores, porque os bebês crescem e continuam voltando. As mães querem a foto da família crescendo, segundo filho, tudo de novo, gestante, bebê recém-nascido, acompanhamento, terceiro, né? Então a gente tem essa área onde a gente atende os clientes, cuida dos clientes. Eu vou depois contar para vocês em detalhes em outros vídeos sobre essa estrutura do estúdio, como é que eu organizei, como é que eu cheguei numa estrutura ideal para mim. E a outra área que é a área de cursos, né, que é de conteúdos para fotógrafos.
Na pandemia, o que aconteceu? Os cursos presenciais foram suspensos e até hoje eu não me sinto segura para fazer um curso presencial com 6, 8, 10 alunos dentro do estúdio, mais o bebezinho recém-nascido, com os pais e minha assistente. É muita gente dentro de uma sala com uma mãe que acabou de dar à luz puerpera e com um recém-nascido. Então a gente suspendeu os cursos, o último foi em março de 2020. E esse projeto de curso online é uma coisa que eu já fiz lá atrás, em 2013, 14, eu nem lembro. Meu primeiro curso online foi na Fotos TV, que acabou, ela foi vendida para Educar. Eu tenho um curso lá. Depois eu fiz outro curso sobre acompanhamento de bebês, que também está lá na Educar, na mesma plataforma que era da Fotos TV. E depois um outro curso que se chama Erros e Acertos na Fotografia Newborn, que é um curso que foi mais uma evolução para você corrigir onde você está errando e melhorar, né? Esses cursos, esse último foi de 2015, se eu não me engano, estão lá, né? Mas assim, a gente muda, né? A gente evolui, como eu falei. Então, a minha forma de trabalhar já mudou, já é outro fluxo, já é outra dinâmica. Essa vontade de fazer um novo curso já vem desde antes da pandemia, desde 2019. Mas por falta de tempo, eu acabei enrolando e esse projeto foi adiado. A pandemia veio, eu pensei que eu ia ter tempo, mas eu também não tive, porque a gente praticamente não parou, né, aqui. A gente parou, claro, em alguns meses que teve aquele fechamento total, quando foi logo no início que a gente não sabia bem como lidar, né, o que ia acontecer, mas depois o estúdio foi retomando aos poucos e a gente não parou. Agora, eu já estou há mais de 6 meses trabalhando nesse projeto e então eu quero trazer para vocês a novidade que vai ser esse curso super novo, com tudo mais recente possível, com os últimos aprendizados, com as últimas dicas, vamos dizer assim, que eu vou trazer para vocês e compartilhar nesse curso. E também nesses vídeos que vocês vão ter aqui semanalmente nesse novo canal. Então eu espero que vocês aproveitem muito, quero que seja uma troca, que vocês me mandem perguntas, vamos ter entrevistas, vamos ter bastidores, vamos ter making off, vamos ter lives, vamos ter muita coisa legal, quero compartilhar tudo isso com vocês. E agora eu vou montar meu estúdio para receber um bebezinho, que a gente tem um ensaio amanhã cedo, e quero muito ver vocês aqui. Sempre, toda semana eu vou estar aqui com vocês compartilhando nosso dia a dia, tá? Então fiquem ligados e vem comigo fazer parte dessa história da Academy.